Está no ar uma denúncia complicada, perigosa, preocupante sobre esse desvio de combustível do parque de máquinas. Na verdade, essa conversa não é nova, né? Mas hoje, pela manhã, o vereador Sargento Ghiaroni deu uma entrevista no programa Juscelito Canto, da Rádio Difusora, e contando as dificuldades que encontrou para fazer a denúncia. Inclusive que esteve no GAECO, na representação do GAECO aqui em Ponta Grossa, não é? Durante um ano que o assunto foi levado no GAECO e não andou. Aí ele teve que ir em Curitiba fazer a queixa lá para que Curitiba acionasse eles aqui, né? Então, na verdade, combater corrupção no âmbito municipal é difícil em Ponta Grossa, é difícil em Castro, é difícil em Guamiranga, é difícil em Campinas, é difícil em Vacaria, é difícil em qualquer município, porque todo mundo se conhece. Aí, poxa, tal, né, não dá para engavetar, tal. Então, eu vou contar um episódio aqui, né? O pessoal do sindicato da universidade se desentendeu lá com o reitor e resolveu apresentar uma denúncia lá, o problema da universidade. Eu sempre achei que a Universidade de Ponta Grossa era diferente das outras, né? Nunca teve problema, porque o reitor de Londrina foi afastado da Universidade Estadual de Londrina, uma reitora de Cascavel foi afastada da Unioeste, lá de Londrina, da UEL. Não, mas Ponta Grossa... Eu sei que daí se bateram e foram lá na secretaria em Curitiba, não tiveram apoio, o Ministério Público não tiveram apoio, acabaram indo com o deputado Bradock. Isso no começo do governo do Requião, do segundo governo do Requião. Aí o Bradock começou a colocar umas notinhas na Gazeta, né? Não, porque tem uns assuntos da universidade, aquele tipo de mensagem, ó, venham conversar comigo. Aí pus uma nota no jornal, o Diário da Manhã, né? Eu ainda estava com o jornal em circulação. Falei, se o deputado tem alguma coisa, que fale. Ou ele está mandando um recado. Daí ligou para mim, que história é essa aí? Claro, nos tem, pegue e fale. Então eu vou aí em Ponta Grossa e vou dar uma entrevista para você e tudo que eu falar você vai pôr no jornal. Falei, não, diferente, eu tenho um programa na televisão, tinha TVM, né? Eu faço o programa com você na televisão. Tudo bem. E ele veio. Eu achava, e aí já a questão do preconceito, né? Tem lá algum guardião lá, né? Uns gaiatos lá andaram desviando lá, 2 computadores da universidade, essa confusão aí. Quando o Bradock veio e começou a falar, eu levei um susto. O programa era de 1 hora, nós fizemos 3 horas e meia de programa. Muito bem. Aquilo ali, daí foi aberto um inquérito na Polícia Civil, foi feita uma CPI, a CPI foi encaminhada lá para o Ministério Público, né? Aqui em Ponta Grossa, o delegado Marcos Sebastião começou a fazer um trabalho muito interessante, porque era preocupante o problema que estava tendo na Universidade Estadual de Ponta Grossa. O campus da universidade lá era uma festa, né? Aliás, o campus, a Fazenda Escola era uma festa. Bom, o delegado Marcos Sebastião começou a ouvir pessoas, chamar pessoas. O Ministério Público, de repente, né, eu não lembro quem era o promotor, pediu toda a documentação lá do Marcos. E o negócio parou, foi engavetado, nunca mais se falou. Entretanto, a universidade daí construiu lá uma estrutura de recepção lá na Fazenda Escola. Então, quem entra hoje, registra ali, sabe quem entra. Ninguém mais abastece carro particular lá na bomba de combustível que tem lá. Só que ficou o dito pelo não dito, né? Então, o Ministério Público aqui em Ponta Grossa, que deveria avançar, o Ministério Público do Paraná, que recebeu o resultado da CPI, que deveria avançar, não avançou. Então, agora está essa questão aí do desvio de combustível, né?
Claro que a comunidade de Ponta Grossa, a comunidade municipal, ela tem que investigar, porque todo mundo, nós ficamos aqui falando da corrupção no Brasil, mas nós não temos como influenciar lá em Brasília. Quem somos nós no âmbito municipal para ter influência no caso da Odebrecht? Agora, nos casos locais, sim. Só que é difícil porque todo mundo se conhece, mas nessa história não interessa o nome. Não interessa o nome. Aquele negócio que processo não tem capa, né? Porque o corrupto lá de cima não é diferente do corrupto aqui de baixo, né? E estão falando aí em 4 milhões de reais, 6 milhões de reais, então é dinheiro bastante, né? Lá atrás, em outro governo, tem história que um caminhão chegou para descarregar combustível lá no parque de máquina e de repente foi dito para o motorista, não é aqui, você me acompanhe. E essa gasolina ninguém sabe para onde foi, mas a prefeitura pagou a carga do caminhão, né? Então agora, já que esse assunto está andando, precisa ser esclarecido, precisa ser levado a sério, porque lá no Parque de Máquina era uma festa, né? E aí, como a usina de asfalto fechou em 2012, só que a caldeira ficou recebendo combustível, e a caldeira é movida a óleo diesel e ficou recebendo gasolina até 2017, olha só, né? 5 anos depois. Então, não interessa se é o Pedro, Antônio, Joaquim, importante, houve o desvio, esse dinheiro é de gente de Ponta Grossa, é do contribuinte aqui, precisa ser esclarecido, porque outro dia até uma senhora corretamente colocou nas redes sociais, escute, vamos deixar essa questão de Brasília, nós não temos como influenciar a Brasília, vamos discutir as coisas nossas, as nossas misérias aqui. Essa senhora está coberta de razão, vamos discutir as nossas misérias sim. Né? Então, o sargento Ghiarone, pelo que falou lá na difusora hoje, está coberto de razão e ele mostrou a dificuldade. Ele, sendo policial militar da reserva, que conhece o funcionamento do GAECO, teve dificuldade em Ponta Grossa, teve que ir em Curitiba, e agora o Tribunal de Contas que está cuidando desse assunto. Então, doa quem doer, é um assunto que merece ser levado avante pelas autoridades responsáveis, que não podem ter preguiça e não podem, mas o fulano agora tal, e engavetar, como aconteceu com o caso da universidade, que eu quero registrar aqui um elogio pela dedicação, pelo profissionalismo do delegado da Polícia Civil, o Marco Sebastião, que estava avançando e que ia chegar a um bom termo. Mas foi impedido, eu não lembro o nome do promotor, senão eu diria aqui, né? Então, por alguém do Ministério Público Estadual. O delegado está aí, é só chamar que ele vai contar toda essa história. Mas eu lembrei disso para mostrar que não é fácil fazer denúncia no âmbito municipal.